Vou me dar de presente meus 70 anos. Eu vou me dar de presente uma viagem para a Europa, para as Europa. Vai Aí ser bem sim. na época do Congresso, então eu não vou estar no Brasil. Mas 2026 eu estou, porque a gente tem dinheiro para viajar todo ano também, não. Vai lá para Geopark. Olha, eu não sei se eu vou a Geoparque, mas a Inglaterra com certeza. Não sei se eu consigo ir lá, mas a Inglaterra com certeza. Porque eu tenho uma amigona que mora, então eu estou indo para os países que eu tenho amigos ou família. Ah, Não, porque pagar hospedagem não, já basta a passagem. Passagem já tá bonito. Hospedagem a gente vai para casa dos amigos e parentes, é. para aliviar um pouco. Ana, próximo ano vai ser onde? 2025. Eu acho que ainda não tem local marcado, não. Não foi votada, não foi agora nessa? Eu acho que eu acho que sai do Congresso, já sai o Já local, né? sai, geralmente sai, já Já, pelo menos a não, cidade, ninguém me contou. o estado Chefe é Rose, candidato. sabe alguma coisa? Você que esteve lá no Congresso? Aí estão decidindo ainda, são É? Rio de Janeiro, Opa, Curitiba. Ai, outro não lembro, chefe. Acho que você falou Ó, Rio de Janeiro aí, Brasília. ó. Rio de Janeiro aí, ó, na fila aí, ó. Rio de Janeiro na fila. Ai, Só porque tomara. eu não vou estar. É Rio de Janeiro, Curitiba. Acho O que você outro falou não lembro. Brasília, ou não? Não, não lembro, chefe. Não lembro mesmo. Porque É geralmente porque saem vai cidades ter candidatas. eleição, né? Vai ter eleição o ano É. que vem. Provavelmente, eu acho que deve ser em Curitiba, né? É. Já foi ano passado. Não, foi Não, passado? ano passado foi retrasado. São Paulo. Retrasado. Curitiba eu fui. Pessoal, vamos começar, já tem 7 minutos, né? A gente não sabe quantas pessoas vão dar, mas o pessoal vai entrando aos poucos, tá? Eu estou tentando gravar essa live, porque as outras lives que eu fiz eu não consegui gravar, sempre dava algum problema. Então, a gente está gravando. Peço, por favor, por conta da LGPD, se por acaso alguém não se sentir à vontade em sair no vídeo, por favor, desliguem suas câmeras, tá? Para poder respeitar aí a Lei Geral de Dados. E a live de hoje, a gente conta com um convidado especial, que é o chefe Marco Aurélio, mais conhecido como Chambinho, e a chefe Ana Paula, que eles são da equipe regional de condecorações da região de São Paulo. Então, eu vou fazer uma apresentação para vocês e eles vão estar me ajudando aí a sanar algumas dúvidas, né? Isso aqui é uma troca de experiências. Eu não sei tudo, eu sei o manual todo de cabeça, né? A ideia é não ser uma live muito teórica, porque teoria a gente tem no manual, nas resoluções, né? Então, a ideia é passar mais a parte prática para vocês, que é o que a gente precisa no nosso dia a dia, né? Do que a parte teórica. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que fazer a apresentação da parte teórica para vocês poderem sanar todas as suas dúvidas, tá bom? E depois eu vou compartilhar um material que eu preparei para vocês, um drive também com bastante material interessante. Vocês vão gostar. Então, deixa eu começar aqui a apresentar. Deixa eu ver aqui, onde que eu estou. Peço que desliguem seus microfones, por favor, tá? E se vocês quiserem tirar alguma dúvida na hora, é só apertar a mãozinha aí embaixo para entrar na fila, que a Angélica vai coordenar para mim aí a fila, e se tiver mensagem no chat também, ela vai me interromper para a gente poder ir sanando as dúvidas conforme forem surgindo. Vocês já estão vendo aí a apresentação? Só tem as pastas. Negativo, só parte. Ai, Jesus. Só parte. Apagar a luz. Eu acho que eu tenho que abrir aqui primeiro. É porque para apresentar o slide, eu sempre me confundo. Eu não consigo apresentar slide. Você abre o slide,
E aí, quando você botar para apresentar, ele vai te dar a opção ali de qual página você quer, qual aba você quer apresentar, entendeu? Aí você joga justamente a página do slide. Mas quando eu abro o slide, eu não consigo. Quando eu saio, eu abro o slide, mas aí eu não consigo voltar para a tela de vocês. O Alt Tab, você volta para a nossa página. Espera aí, deixa eu ver. O Alt Tab, você Da última retorna. vez eu consegui. Alt Tab. Não estou conseguindo. Eu vou ter que apresentar. Ele em janela. Será que a tela não é cheia? compartilhar a tela? Acho que é Não, eu estou em compartilhar a tela. tela, mas o problema. Deixa eu ver aqui, eu botei tela cheia. Aí eu venho aqui, deixa eu ver se vai agora. Foi? Ah, então é tela cheia que eu tenho que ir. Eu estava indo em aba. Então tá, gente. Eu achei melhor, para não se estender muito as lives, até porque tem se estendido bastante toda semana que eu faço, eu achei melhor a gente fazer a apresentação só dos 3 modelos de medalha, que é agradecimento, bons serviços e valor, que na realidade são as condecorações que a gente costuma usar no nosso dia a dia, na nossa unidade escoteira local, né? Então, não adianta vir com medalhas que são difíceis da gente fazer a solicitação e perder tempo, entre aspas, né? Que nunca é perda de tempo, é um conhecimento, com coisas que a gente não utiliza no nosso dia a dia. Então, eu separei esses três tipos de medalhas para a gente conversar, tá? E vamos falar muito sobre reconhecimento também. Então, começando para falar que o reconhecimento, ele faz parte do ciclo de vida do adulto, né? Todo APF, eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? Eu sou uma pessoa muito objetiva, eu não sou de ficar enrolando muito, para também não demorar. Então, quando o APF ele faz a avaliação do seu voluntário, no final da avaliação, ele tem ali, ó, tá até marcado o reconhecimento. Então, esse reconhecimento ele já está prescrito nas normas, né, da nossa Política Nacional de Adultos, como sendo parte integrante para a gente poder reconhecer nossos voluntários. E aí a gente entra na parte dos diplomas, né? A gente tem os elogios, que são feitos por escrito e são utilizados como agradecimento para procedimentos ou realizações que mereçam ser destacadas, mas que não chegam a construir um mérito suficiente para a concessão do diploma de mérito, né? Por exemplo, uma atividade realizada, uma boa ação que o voluntário teve, individual ou coletiva, uma doação, um apoio importante, são dignos de elogio, tá? Inclusive, nossos jovens também devem receber elogio, né? Se ele fez uma boa ação, uma boa atividade comunitária, teve algum desempenho bom. Então, vamos sempre conceder elogios para os nossos voluntários e nossos jovens, tá bom? E às vezes a gente esquece dessa ferramenta de reconhecimento, né? E após os elogios, a gente tem os diplomas de mérito. Eu coloquei aqui só o local, tá? Mas existem o mérito regional e o nacional. E aí entra em ações como uma organização de uma grande atividade, uma atividade distrital, uma atividade regional, uma doação em dinheiro, né, material para a reforma da sede, uma boa atuação como escotista, que é responsável pela sessão, que ele tem aí de 1 a 2 anos de atividade, né? Bons serviços realizados como dirigente do grupo durante aquela gestão, ter concedido excepcionais e oferecido valores em bens materiais ou espécie, e ainda cedido instalações para a sede. A gente não precisa só reconhecer os nossos voluntários, nossos jovens, mas sim pessoas de fora do movimento também. Pais de apoio, né, o diretor do colégio,
algum comerciante que tenha feito alguma doação para uma rifa, para um bingo. Então, são reconhecimentos que às vezes a gente passa desapercebido, a gente esquece, né? Então, a gente tem essas duas ferramentas aí maravilhosas, que não precisa de nenhuma burocracia, você não precisa enviar nenhuma solicitação para a região, para conceder. A própria unidade escoteira local pode, eu vou compartilhar com vocês o link de um drive que eu preparei para vocês, e lá tem esses modelos, tá? De elogio e de diploma de mérito local. Mas não existe um modelo oficial da UEB, não precisa seguir rigorosamente aquela regra. Você pode botar logo do seu grupo, pode botar uma tarja da cor do seu grupo, enfim, você pode personalizar esses certificados. Não é obrigatório ser exatamente esses modelos que estão no manual, tá bom? E aí, passando para... Oi, pode falar. É muito importante quando entregar esses certificados, está também cadastrado no Pacto, porque às vezes vai montar um processo e tem lá, né, esses certificados. Sim, com certeza. No Pacto não existe um campo para você colocar a data que você recebeu um elogio ou um diploma de mérito. Eu vou chegar lá no final da parte prática, aonde a gente cadastra esses certificados, onde cadastra algumas atividades, e aí eu vou mostrar para vocês onde vocês podem estar lançando o recebimento desses certificados na ficha do voluntário, tá? Do voluntário ou do jovem. E aí, passando para a parte de condecorações, as de agradecimento, a gente tem a medalha de gratidão, que ela é dividida em 3 padrões, bronze, prata e ouro. Aí vem a medalha Cruz de São Jorge, a medalha da Fraternidade Mundial, que hoje eu não vou falar dela, e a medalha do Escotismo, que é uma medalha nova, que saiu da resolução ano passado, em 2023, Educação para a Vida. E aí depois vem a de Bons Serviços, né, que pula de 5 em 5 anos, né, vai até os 45 anos. Após os 45 anos, vem a medalha de Velho Lobo, que são 50 anos, e a Impisa, que também é uma medalha nova, que foi... começou agora em 2023 também, de 60 anos. Aí vem o troféu de longevidade, para a ação do grupo, e as condecorações de valor, que é a Caio Viana Martins e a Maria Pérola Sodré, que também é uma medalha nova, por isso que eu trouxe aqui para vocês. A medalha Gratidão é esse o formato atual, tá? Bronze, prata e ouro. E aí aqui a gente tem um ponto de partida, né? O ideal é que antes que o voluntário receba as condecorações, ele já tenha recebido o elogio e o diploma de mérito local. Não é obrigatório, mas é recomendável, tá? Então, o ponto de partida aqui, a gente tem o elogio, né? A qualquer momento você pode conceder o elogio para o seu voluntário. Depois vem o diploma de mérito, né? O término de um mandato, realizar uma tarefa de relevância, você concede um diploma de mérito. E a partir de 2 anos que aquele voluntário esteja atuando como adulto voluntário, não adianta aquele pioneiro que foi lobinho, está há 10 anos no movimento, mas ele entrou, tem 6 meses como chefe escoteiro. Não adianta, tem que ter 2 anos a partir da promessa de adulto, para começar a contar e poder ter esse requisito para solicitar a medalha de gratidão bronze, tá? E aí tem os interstícios. Depois da bronze, de 3 anos após, pode ser solicitado a medalha prata, tá? Mas aí você tem que ter 3 anos de novos e relevantes serviços prestados, tá? Então, de 3 em 3 anos, você tem que sempre fazer coisas novas e relevantes. Depois da prata, mais 3 anos a ouro, tá? E 3 anos depois da ouro, vem a medalha Cruz de São Jorge. Então, os interstícios são de 3 em 3 anos, tá? Lembrando que a medalha de gratidão bronze pode ser solicitada pela unidade escoteira local e a ouro, em algumas situações. A gratidão prata é só a nível regional e nível nacional.
A Cruz de São Jorge também. A gente pode solicitar nível local. Eu pedi para o meu APF mês passado. Ele recebeu a Cruz de São Jorge. Ih, estou indo para trás. Tá. E aqui eu trouxe só a gratidão bronze, que é a que mais a gente usa, né? É a primeira dos padrões. Então, considera-se para esse grau os grandes e comprovados serviços prestados à União dos Escoteiros do Brasil em diversos níveis, tá? O voluntário pode estar atuando a nível local, pode também estar atuando a nível regional e nacional, ou só a nível local. Para o bronze, só a nível local pode estar solicitando, não tem problema. Exemplos: dirigentes com atuação destacada no exercício dos seus cargos durante a gestão do grupo escoteiro, chefe de seção, cuja seção é exemplo em organização e aplicação do método escoteiro, entidades que cedem instalações e possibilitam o desenvolvimento das atividades, colaboradores, como pais de apoio, membros da Clube Flor de Lis, instrutores, integrantes da comissão fiscal, com atuação frequente e destacada na unidade escoteira local ou no distrito escoteiro, colaboradores ou coordenadores dos níveis regional e nacional em suas diversas tarefas e atribuições, né? E aqui é aquela consideração, o tempo mínimo de 2 anos de grandes e comprovados serviços prestados ao EB para a concessão desse grau, tá? Eu não vou entrar aqui no grau prata nem ouro, tá? Porque vai seguir exatamente a mesma regra de 3 em 3 anos, tendo novos relevantes serviços. A medalha Escotismo Educação para a Vida, ela foi criada em 2022 e ela tem o objetivo de reconhecer associados e antigos associados maiores de 18 anos que, no desempenho das suas funções fora do movimento escoteiro, realizam serviços de destaque na sociedade em âmbito nacional, no campo das ciências, das artes, esporte, política, em benefício da paz e integração dos povos, contribuindo de maneira determinante para a construção de um mundo melhor, demonstrando a influência da educação escoteira na sua formação cidadã. Então, aqui vocês podem conceder para os seus voluntários, tá? Fazer a solicitação, que eles tenham, fora do escotismo, uma relevância nessas áreas, né? E que tenham recebido algum prêmio, né? A nível nacional, tem que ser âmbito nacional, tá? Ou internacional também, né? Mas no mínimo nacional. Às vezes nos esportes, né? Às vezes a gente tem um atleta dentro da nossa equipe de escotistas que já ganhou vários prêmios, enfim. E aí a gente pode estar solicitando essa medalha para ele. Alguém levantou aí a mão? Mariana, sua prima. Fala, prima. Uma dúvida. Esse escotismo, a educação para a vida, a gente pode, não é só para os associados, né? Isso, tipo, porque assim, aqui em Roraima, nós tivemos um pai que é bombeiro, que ele foi com um grupo de bombeiros para o Rio Grande do Sul, para ajudar nas vítimas e tal. Ele passou mais de 15 dias lá. Ele é pai de 2 lobinhos. Já tem, acho que uns 3 anos já que eles estão com a gente. Essa medalha poderia ser usada para ele também, nesse caso, sim, ou não? Olha, eu vou dar minha opinião, mas eu queria a opinião também do Xambim e da Ana Paula. Eu acho que não seria o caso dessa medalha, mas, de repente, perante os serviços dele, a medalha Cruz de Valor, a Caio Viana Martins, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Mas, Xambim, você tem mais alguma sugestão para dar? Não, é isso mesmo. Pode ser que chegar na análise lá da comissão e a comissão não... Né, até mesmo quando é montado um processo, né, bem rígido, assim, de histórico para a Cruz de Valor, então pode ser que a Nacional não aceite. Mas pode-se tentar, assim, estar enviando, mas como Cruz de Valor, não nessa educação para a vida. Porque essa aqui, Mariana, ela tem relevância na área da ciência, arte, esporte, política, entendeu? Então, não seria o caso de um bombeiro na tragédia do Rio Grande do Sul,
Então, não caberia essa medalha aqui. Mas, de repente, pelos feitos dele, se ele salvou vidas lá no Rio Grande do Sul, se ele tem como comprovar isso tudo, a participação dele, a Caio Viana Martins pode ser analisada assim. A tá Caio bom? Viana seria a melhor empregada. Tá bom, obrigada. Isso. Nada. A gente vai falar sobre ela. E aqui a gente entra na medalha de bons serviços, né? Que começa com 5 anos e vai até 60, que é a Impisa. A medalha de bons serviços ela é concedida pela Diretoria Executiva Nacional, pelas diretorias regionais e locais, ou seja, nós da unidade escoteira local podemos solicitar para os nossos associados, tá bom? Jovens, adultos, que se destina a premiar a boa e eficiente atividade escoteira pelo tempo em que o associado esteve registrado. A condecoração é concedida àqueles que contemplam 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, né? E aí tem Velho Lobo 50 e Impisa 60. É vedada a outorga da medalha de 5 anos de bons serviços a membros juvenis. Os membros juvenis, eles só podem receber a partir de 10 anos de bons serviços, né? No nosso grupo, ano passado, a gente concedeu 7 medalhas a 7 pioneiros, que eles foram nossos lobinhos. Então, eles entraram com 6 anos e meio, 7. Então, eles com 18, 19 anos, eles já tinham 10 anos ininterruptos de bons serviços, né? No grupo. E aí eles receberam essa medalha de bons serviços de 10 anos. Alguém quer falar? Eu levantei a Prima mão. e a Tereza. Sou eu primeiro ou é Mariana? Mariana, você vai falar ou você só esqueceu de abaixar a mão, amor? Só esqueci de baixar a mão, gente, desculpa. Então, problema. eu não sei se a minha pergunta é redundante. Eu recebi a medalha de 25 anos, tá? De bons serviços. Mas aí tem o 30, já passei dos 30. O grupo pode pedir outra? Vamos lá, Sim. divulgando em causa própria. Eu recebi 25, aí também o grupo pode, a diretoria pode pedir de 30, não é acúmulo de medalha, não? Não. Olha, aconteceu comigo um erro. Ano passado, a gente começou a botar em dia as medalhas do grupo, porque o grupo não fazia solicitação desde 2014. Então, ano passado, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, sem ser a Tereza. Ano passado, eu fiz uma lista das medalhas, né, pelas regras da UEB, quem poderia estar recebendo as medalhas, e para passar pela aprovação da diretoria. E aí, sem querer, eu solicitei 35 anos para o Daniel, Tereza, você conhece, que é o meu APF. Então, ele recebeu ano passado a de 35 anos, só que esse ano ele fez 40 anos. Então, eu bobeei, eu não era para ter pedido ano passado a de 35, entendeu? Eu não me toquei que ele já ia fazer 40 esse ano. Esperava esse ano para ele receber a de 40. E esse ano eu solicitei a de 40. Ele fez uma festa de 40 anos de promessa, e ele recebeu a medalha dele de 40 anos. Então, quer dizer, ele recebeu a de 35 ano passado e a de 40 esse ano. Ah, tá não bom. tem problema nenhum. Beleza. Entendeu? Tá. Mais Beleza. alguém? Inaura, Marcos. Pode falar, chefe Nau. Desistiu? A minha dúvida é o seguinte: para mim pedir essas medalhas por serviços, naquele condecora lá, né, ou em qualquer outro lugar que eu tiver que pôr, como que eu faço? Eu entro na vida escoteira, nas atividades lá da ficha de escoteira deles, copio e colo lá? Eu vou chegar lá. Tem um Tá bom. slide que eu falo sobre o Condecora, que eu falo como fazer as solicitações, tá bom, chefe? Só aguarda um Beleza. pouquinho. por favor. Obrigada. Mais alguém sobre esse tema agora? Eu. Marcos. Fala. Então, só uma curiosidade, por exemplo, a chefe ele falou que tem de 25 anos. Se ela também quiser pedir as retroativas, por exemplo, 5, 10, 15, 20, quiser ter na coleção dela, ela pode. Só que ela tem que pedir para um chefe fazer a solicitação. A diretoria geralmente faz.
Então, eu vou ficar cheia de medalha, gente. Vai ficar bonito. Eu com 30 Haja dinheiro, hein, Tereza? 31 anos, eu vou ficar muito pesada. Haja dinheiro. Não, mas aí esse tipo de situação eu até pago, eu deixo o grupo pagar. Mas assim, eu não sabia. Achei que perdeu, está perdido. Não, Poderia pedir daquele novo tempo. Chefe, não. Só não pode usar todas penduradas ao mesmo tempo. Não dá, né, meu filho? Não. Eu conheço essa voz, eu não estou vendo aqui, que eu estou vendo no Franklin. Franklin, obrigada aí pela participação, meu mestre. Obrigado, Franklin. É isso Muito mesmo. prazer tê-lo Não vai poder aqui. usar. O Marcos ia concluir. Fala, Marcos. Então, não vai poder usar, por exemplo, a de 5, 10, 15, só para ter uma coleção. Não, só né? para guardar mesmo. Isso, só para guardar. Quem tem dinheiro tem. Cara, olha, nesse ponto eu sou relapso, eu não uso nenhuma. Só quando eu estou perto do Franklin, aí eu uso, porque ele carrega as dele, eu tenho que carregar a minha, porque eu fico com vergonha de não usar. A última que eu recebi foi Cruz de São Jorge. Aí, dependendo do evento, aí eu boto que eu sei que ele vai estar, né? Então, eu uso a minha. Mas eu sou muito desleixada nesse ponto, vivem puxando minha orelha, e eu também. Valeu, gente. Perfeito. Lembrando sempre que nós não podemos pedir medalha para nós mesmos, tá? Por exemplo, eu sou diretor-presidente, eu não posso assinar uma solicitação de medalha para mim mesmo. Então, eu tenho que pedir a outra pessoa da diretoria para fazer essa solicitação, tá? Senão, não vai ser aprovado. Não, é verdade. Não, isso aí é regra, tá certo. Isso. Mais alguém quer falar? Ana Paula. Oi, e nem familiar de primeiro grau. Se, por exemplo, o meu filho, né, eu sou diretora, o meu filho ele vai receber, eu não posso pedir para ele. Perfeito, viu? Bem lembrado. Nem se for pioneiro, eu também não posso pedir. Tá ótimo. Então, parentesco. Viu, Mariana? Não posso pedir medalha para você, que você é minha prima. Mas eu ia ter mais peso. Então, gente, essas informações são importantes para quando vocês mandarem a solicitação, já demora, às vezes, algum tempo dentro da região para serem aprovadas. Então, se vocês mandarem tudo certinho, a aprovação é muito mais rápida. Então, a gente está dando algumas orientações aqui para que vocês não cometam nenhum desses equívocos e, de repente, depois de uma semana, 15 dias, volta por algum erro desses, entendeu? Então, é muito importante. A contagem do tempo de serviço... Oi, pode falar. A Rosemary queria fazer uma pergunta. Fala, minha amiga, Rose. Então, chefe, eu recebi a primeira medalha, que era... De 35 anos. Não, eu recebi a primeira de bom serviço, não sei se foi de bom serviço, não lembro. Aí agora, não tem nenhum mês, eu recebi de 35 anos. Isso. Só que eu tenho... De promessa, eu tenho 40 anos, tá? Aí eu recebi a de 35 anos, porque não existe medalha de 37 anos, né? Não. Porque eu fiquei afastada 3 anos. Então, por isso. Aí não conta. Mas assim, eu consegui, eu não, né? O pessoal lá do meu grupo, porque a minha vida dentro do movimento escoteiro, desde que eu entrei lá em Goiânia, tá tudo um Paxtu, porque se não tivesse cadastrado algumas atividades, todas as atividades que eu participo, até na época da pandemia, você lembra que eu participava dos binários, eles conseguiram tudo. Então, que maravilha. Eu não tive problema nenhum. Aí eu tô com a medalha de 35 anos. Daqui 3 anos eu faço 40 anos. Parabéns. Isso aí. Muito bem, minha amiga. Obrigada. Parabéns. É isso mesmo. Foi bom a chefe Rose ter lembrado que é justamente essa parte que eu vou falar do tempo de serviço, né? O tempo de serviço, ele conta igual da estrela de atividade. Aquele voluntário, ele tem que ter comparecido às atividades no mínimo 70% das reuniões para contar um ano de atividade, né? É igual quando a gente faz do jovem e que compra a estrelinha. Então, é a mesma coisa. E não podem ser computados períodos de licença superior a 60 dias. O chefe ficou afastado mais de 60 dias, então não conta aquele ano. Ele não vai receber aquele ano, entendeu?
Então, por exemplo, eu tenho chefes antigos no grupo que não atuam atualmente no grupo, mas eles pagam registro todo ano. Não conta, e eles estão crentes que vão ganhar medalhas de bons serviços, porque estão pagando registro. Não vai ganhar, porque eles não estão participando das atividades. Então, não adianta ficar pagando registro todo ano se não estiver participando das atividades, que não é bons serviços, entendeu? Então, isso aqui muitas pessoas não entendem. Vou pagar todo ano para ficar contabilizando os anos, e não é assim que é contabilizado, não é assim que a região verifica, né? Ela verifica pela ficha 120, e não pelos anos de registro, tá? Então, você tem que comprovar bastante atividade naqueles anos, tá bom? Então, aqui vamos para Cruz de Valor Maria Pérola Sodré. Essa medalha também é uma medalha nova, que é concedida somente aos membros beneficiários, aos jovens, aos membros juvenis. O objetivo é reconhecer ações de relevância e destaque nos diversos campos da ciência, cultura, de esportes em âmbito nacional ou internacional. Entendeu? Então, a gente, inclusive no Rio de Janeiro, no grande jogo regional, foi concedido a nossa primeira medalha, Maria Pérola Sodré, nosso primeiro jovem aqui no Rio, que com muito orgulho fui eu que falei para a diretoria, que eu acompanho ele, né? Ele é até youtuber e tal, eu acompanho ele nas redes sociais, o Caio. E aí eu falei com a diretoria do grupo dele, assim que lançou, logo depois que lançou a medalha, eu falei, gente, é a cara do Caio, porque ele ganhou vários campeonatos de Olimpíadas de astronomia, ganhou até coisa da NASA, convite da NASA, e várias, ele tem muito destaque. E aí a diretoria mandou a solicitação para a região, e a região entregou para ele no grande jogo, ele nem sabia, né? Ele ficou muito, muito honrado de receber essa medalha, foi muito lindo. Então, a Maria Pérola Sodré, ela é parecida com o escotismo para a vida, só que o escotismo para a vida é para adultos, e a Maria Pérola Sodré é para os jovens. Por exemplo, eu tenho uma jovem no meu grupo, que a gente vai solicitar para ela, que ela é campeã nacional pan-americano de judô. A quantidade de medalhas de ouro que aquela menina tem não está no gibi, é uma escoteira nossa. Então, ela tem relevância na área do desportos a nível nacional e internacional. Então, a gente tem como comprovar fotos, certificados e tudo, e aí ela vai receber essa medalha Cruz de Valor. Alguém levantou a mão? Eu levantei. Eu queria saber, na verdade, era até a tela anterior. Eu vou usar o Franklin de exemplo, porque ele está aqui, tá? Então, não estou falando de ninguém. Estou falando dele mesmo que está aqui. Tá o Franklin bom. hoje está pelo registro dele é regional. Ele não está em nenhum grupo, ele está no registro regional. Certo. Aí a minha pergunta é: só a região pode pedir para ele, ou um outro escotista de outro grupo pode pedir? Vamos pelas 30, 25 anos, 50 anos aí. É uma curiosidade mesmo. Bom, pelo que eu saiba, mas o Xambinha, Ana Paula, me corrijam se eu estiver errado. Mas você pode pedir para ele, no caso, se você quiser, pode pedir, não tem problema nenhum. Tanto gratidão quanto bons serviços. Não precisa ser só a nível regional, não. Mas, Xambinha, me corrija se eu estiver estiver errado. Está em nenhuma UEL, estar com registro regional não impede que o próprio, até o grupo dele antigo, peça para ele. Entendeu? Não depende de onde ele está com o registro. Basta que esteja ativo. Se ele estiver ativo, se tiver com a ficha 120 dele, cadastrada as atividades dele todos esses anos, comprovar, não vejo problema nenhum de outro grupo, de outro escotista solicitar, mesmo que ele não seja do seu grupo. Ok, era só uma dúvida, tá? Qual a sua orientação? Está falhando. Tem que ser do grupo. Não estou Tem que ser do grupo. Tem que ser do grupo? Por favor. Tem que ser do grupo. O qual registrado, entendi. Eu? Mas segue em frente.
Segue em frente. Eu já Tá. entendi. Deia, Francine e o Franklin. Tá. Francine. A minha dúvida é sobre a medalha ali de bons serviços. A gente conta a partir do dia que a pessoa fez o registro ou é a partir da data da promessa? Data da promessa. Inclusive, essa informação tem que estar no Paxto cadastrado, senão não tem como você comprovar a partir de que data que é considerado, entendeu? Mas E a tem que data estar de junto. promessa é que nem a estrela estar de junto. atividades, também é a partir da data de promessa. Mas tem que fazer a comparação junto com o registro lá registrado no Paxto. Por exemplo, eu tenho 10 anos de promessa, mas tenho 8 anos de registro no Paxto. Não vai passar. Entendeu? Conta para a Nacional também é o registro. Também. Também, é um conjunto de fatores, de regras. Fala, mestre. Só duas coisas. A questão de quem pede, por exemplo, eu não pertenço mais a grupo escoteiro. Eu só estou atuando no distrito como adjunto de formação e na região como coordenador regional do ramo pioneiro. Certo. Então, as minhas atividades que constam no Paxto são as atividades desenvolvidas pelo distrito e pela região do Rio de Janeiro, como coordenador. Então, o meu continua valendo tudo. Como, por exemplo, eu recebi ano passado, mesmo já não estando mais em grupo, a de 30 anos, embora já tenha 34 anos e quase 35, eu recebi a de 30 anos, que foi solicitada por um grupo escoteiro que eu nem pertenço, que é um grupo escoteiro amigo. Como eu não estava em nenhum, ele falou, vou pedir para você. Aí a minha brincadeira que eu faço com Tereza, eu falei que eu peço a dela, ela pede a minha. Embora ela seja Tereza Lima, né? Eu sou Franklin Lima, nós não somos parentes. Né? Então, se tiver dificuldade, é só a Tereza falar, região, olha a medalha do Franklin. Aí eu falo, região, olha a medalha da Tereza. E pronto. Tá bom. Exatamente. E se não tiver dinheiro, a gente paga. A gente não pode pedir, mas pode pagar. Pode, com certeza, chefe. Daí é só Andréia, só de webinar e live que eu participo. Não é, chefe? Eu hoje mas estou em tem 4 que botar reuniões. isso tudo no Paxto, hein? Que senão, como é que vai provar? Eu tenho ficha 121, modelo antigo, que eu anexo tudo. 47 páginas. Maravilha! Isso que é exemplo, meu Deus. Perfeito. Mais alguém aí que quer falar? Chefe Antônio, o senhor fez uma pergunta, ela foi respondida? Antônio Domingos. Sim, chefe, tá ok. Obrigada. Obrigado Geraldo, também. nada. Geraldo, a palavra é sua. Uma boa noite a todos. Boa noite. A minha promessa foi no dia 16 de abril de 1960, lá no interior aqui do Rio Grande do Sul, em São Gabriel. É claro que durante o período que eu tive afastado, não consta nada na minha ficha 120, porque eu estava afastado. Sim. Esses anos todos, assim, como é que... Quando o Marcos Aurélio falou sobre a atividade, coisa e tal, eu fiquei me perguntando, né? Como é que a região, como é que a Nacional, por exemplo, computa todos esses anos, se os registros, antigamente, o Frank ele vai me auxiliar, né? Antigamente não existia o tal de Paxto. Sim, né? Com certeza. O único Paxto que eu conhecia é a cabana aquela, né? Então, o resto fica por conta, assim, ó, E aí eu fico me perguntando, viu, pessoal, até quando a honestidade dos escotistas entram nesse processo aí? É um questionamento que eu faço sempre, sabe? É complicado mesmo, chefe, porque assim, entra muita gente, infelizmente, alguns seguem a lei escoteira e sua promessa e outros nem tanto, né? A gente conhece vários que infelizmente são assim, então acaba que os honestos pagam pelos que não são, né? Infelizmente. Chefe André, se me permite,
Chefe Geraldo, o que acontece também, anterior a 2000, o ano 2000, não tinha o Paxto, né? Então, a gente pede a foto da carteirinha, o relatos, ou, por exemplo, no Paxto tem lá, Lobinho passou, fez a promessa de escoteiro, tem uns dados de escoteiro, sênior, pioneiro. É lógico que tem alguns casos que não tem, mas, por exemplo, por fotos, a gente se baseia nisso daí. Em tudo isso, o que Então, for para ajudar, né, para computar esses anos, a gente pega. Exatamente. Então, Eu tenho até um slide falando sobre isso. Eu já vou chegar lá, chefe Geraldo. Beleza. Eu já vou chegar lá. Eu sabia que ia surgir essa dúvida. Porque também já foi a minha um dia. Foi difícil. Mas eu vou chegar lá. Quando eu começar a falar da parte prática, eu vou falar sobre isso tudo. Posso fazer um comentário bem rápido? O grupo pediu para o chefe Ivo Miceli a medalha Velho Lobo, mais de 50 anos, porque ele tem 97. Dos quais ele fez promessa aos 13 anos de idade. Então, 97 menos 13 é um montão de tempo, né? Já posso até mas pedir... tem que descontar o tempo que ele teve afastado. Não, então. O que eu fiz? O que foi feito no Paxto? Ele tinha as anotações na fichinha dele lá. O Paxto aceita que você ponha vida pregressa. Você entra lá no Paxto e coloca lá teu tempo, quando ele fez a promessa, 1900 e bolinha, o Paxto aceita data retroativa. Então, tem como o chefe Ivo conseguir recuperar dessa maneira, porque fui eu que fiz os lançamentos, tá? Consegui comprovar. Eu sei que, no fim das contas, dava muito mais de 60, de 50 na época, mas eu consegui botar o tempo que ele ficou fora, o tempo que ele voltou, e computou e passou de boa, porque o Paxto aceita data retroativa. Pode colocar de repente, lá que não de tem repente problema. já está na época de você pedir uma Impisa para ele, faz o cálculo e a entrega no Só dia lá. que ele até o Velho Lobo, ele não estava ativo. Tá. Agora só mantém o registro como membro, como diretor, presidente de honra, mas ele nem vai mais ao grupo, nem dá, 97 anos, entendeu? Sim. Aí ele não vai, mas o Velho Lobo a gente conseguiu, porque ele ainda estava bem ativo, tá? Só que Quero conhecer ele no dia do aniversário do grupo. Oi? Tomara que ele vá no aniversário do grupo, quero conhecer. O frio eu acho pouco provável, apesar que o aniversário é quase do lado da casa dele, para que ele consiga ir. Mas, assim, eu não sei, mas o Impisa eu já acho mais complicado, porque já está afastado há bastante tempo. Mas posso tentar, eu não estava lembrando dela. Se você falou que tinha, quando solicitou de 50, tinha mais de 50, então pode ser que mais de 50. 60, né? Vale dar uma olhada. Ele mantém o registrinho dele ativo, mas ele efetivamente aí não trabalha mais, porque não tem nem mais idade para fazer mais nada, né? Pelo amor de Deus. Aí não conta. Tá, mas vou ver direitinho. É sem Pisa. Mais alguém? Eu, André. Acho que é eu, né? Rosemary. Chefe, eu não tive esse problema, porque, graças a Deus, quando eu era do Grupo Escoteiro Goiás, era todas as atividades a gente tinha certificado. E meu chefe, ele colocava um carimbo atrás e colocava o número do certificado e lançava no livro. Isso era na ficha 120. Quando eu mudei para aqui, para Ribeirão Preto, eu tinha todos os certificados meus numa pasta. Maravilha. Aí, o que eles fizeram aqui? Eu sou do Grupo Escoteiro Aimorés, eu tive prova que eu participei das atividades pelo certificado. Eu não precisei, assim, porque, igual o chefe falou, tem que ter bom senso, né? E aí, eu dei a minha pasta toda do certificado que eu participei, dei para o coordenador que faz no Paxtu. E aí, as atividades todas que eu participo aqui também no Aimorés, eu tenho todos certificados. Aí, contou, no Paxtu, eles fizeram como é que se fala? Retroativo, né? Porque não existia. Isso. E quando eu voltei para aqui, para Ribeirão, já existia. Aí, eu não tive esse problema. E todo certificado de tudo que eu participo, até do binário, eu tenho. Aí, eu não tive esse problema. Maravilha. Guardo tudo na pasta, entendeu? Maravilha, ótimo relato, chefe Rose, obrigada.
Que nada. Que mais? Franklin. Fala, mestre. Daqui é só, em primeiro lugar, um abraço aí para o chefe Geraldo, que é meu grande amigo no Facebook. E já nos encontramos em algumas atividades aí nacionais, em algumas assembleias nacionais. Uma pergunta, Rosemary, esse seu Aimorés é de Juiz de Fora? Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Então Mas tá. tem uma Aimorés de Juiz de Fora, sim. Que eu amo aquele grupo. Mas o negócio da condecoração aí que o chefe Geraldo comentou, eu pessoalmente acho que tem uma coisa que não é legal. A manutenção do Paxto é feita pelo Paxto administrativo, né? E não pelo meu Paxto. Exato. Isso aí vale muito da questão de certa organização do grupo. Com certeza. Sem fazer citações, eu já tive problemas, porque praticamente eu nunca tive nada lançado pelo Paxto, administrativamente, vamos chamar assim, né? O que consta, se for olhar, em cada 200 atividades deve ter 50 ou 100 lançadas, porque eu participo de muitas que o Paxto já registra diretamente. Fora os cursos que você ministra, né, chefe? Por exemplo, curso que eu dirijo aparece no Paxto. Curso que eu trabalho na equipe não aparece no Paxto, né? Não aparece, tem que cadastrar. Então, eu tenho mais de 200 cursos participados e mais da metade não aparece. Então, o que eu sempre fiz, eu até brinco com o pessoal, quando eu vou para uma atividade, a minha ficha 121 agora é feita no computador. Era à mão, passou para a máquina de datilografia, computador, agora está no laptop, né? Lançado. Aí eu brinco com o pessoal, quando eu vou para uma atividade, aquela atividade eu já lanço na véspera. A não ser que eu morra antes de chegar na atividade. Porque já está atualizado, eu lanço imediatamente. Então, todas as condecorações que eu recebi foram baseadas nos documentos que eu mesmo forneço para o solicitante. Quer dizer, o meu grupo escoteiro da ocasião que pediu, né, que eu já pertencia a mais de um. Então, eu tenho tudo, eu passo o e-mail anexando a minha ficha 121, que é completamente atualizada. Sempre agi assim e, sabe, ali não tem nada de mais, nada de invenção. Tem tudo que eu fiz. Porque se eu for contar só com o que lançam no Paxto, eles vão recolher minhas medalhas todas. Aí não dá, né? Eu não devolvo mais nada. Ainda mais no fim de carreira. Não devolvo mesmo. Tá certo. Isso mesmo. Um abração, chefe Geraldo. Prazer tê-lo aqui. Déia. Oi. Eu não sei. Aqui está escrito Escoteiro Jardim Mangueiral. Perdeu alguma fala, chefe? Quer que volte alguma explicação? Chefe? Respondeu? Não. Espera aí, deixa eu ver. Não. Enquanto ele ou ela não responde, o Giovanni fala assim, boa noite. Sobre a medalha Caio Viana Martins, o que precisa ser feito? Digo, de documentação para ser encaminhado adiante, para solicitar a medalha para um chefe. Então, a gente já vai falar dela já. Já estou chegando lá. Mais alguma dúvida de bons serviços? Por enquanto, não. Tá. Então, a Maria Pérola Sodré, a gente já falou. Aqui, a Caio Viana Martins. Ela é destinada a premiar associados do movimento escoteiro, jovens ou adultos, por ações de valor, salvamentos e outros atos que demonstrem coragem e heroísmo. Tá vendo aí, chefe Mariana? Eu acho que o bombeiro lá que ajudou no Rio Grande do Sul, acho que cabe mais essa medalha. É concedida somente para associados do movimento escoteiro e destina-se a premiar ações de valor, como salvamentos
ou atos que demonstrem coragem e heroísmo, né? Então, no caso, ele tem que enviar o máximo de material que ele tiver, ou reportagem, fotos, depoimentos, o que tiver saído, principalmente na mídia, né, ele mande. Mas se o chefe Chambinha, chefe Ana Paula, tiver aí alguma sugestão, alguma orientação também, é de grande valor. Pode A falar. Ana Paula levantou a mão. Fala, Ana Paula. Abre o áudio, chefe. Peraí. Desculpa, achei que tivesse aberto. Em relação, então, àquele pai, eu acho que o Caio Viana também não serviria, porque ele não é associado ao movimento. O Caio Viana é mais para quem é associado do movimento. Aí só se ele fosse pai de apoio registrado, né? De repente. Aí já também não sei. Chambinho, o que você fala? Então, tem que ser registrado, né? E a comissão, não sei como é que é no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo a gente faz uma investigação, né? A gente tem um formulário e vai, às vezes, em loco, conversar, pegar depoimento, testemunhas também, né? Tudo isso vai servir nesse processo dessa condecoração. É um pouquinho demorado, né? Porque tem que colher bastantes informações, mas se for associado, né? Teve alguns chefes no Brasil todo que foram pela sua profissão fazer um trabalho lá, e eu não sei como é que a Nacional também vai trabalhar nisso, mas se for a nível de registro, tem que estar registrado, tá bom? Chambinho, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eu queria saber, a região de São Paulo, vocês concederam alguma Caio Viana Martins para os chefes que foram no Jambori da Coreia, por conta do furacão? Não, que eu me lembre, não. Porque a gente teve chefes que foi e surgiu essa dúvida se poderia solicitar ou não, né? Porque eles enfrentaram o furacão no meio do Jambori, né? Então, aí eu só queria acho que saber chegou se alguma coisa, eu acho que chegou alguma coisa, mas não foi de Caio Viana, foi de gratidão. Mas eu queria saber, era Caio Viana mesmo. A Caio Viana que a gente pegou esse tempo atrás foi para um lobinho, né, que ele fez manobra de Heinrich lá no amiguinho dele, e ele recebeu a Caio Viana. Ah, beleza. Lá no grupo da chefe Rose também teve um jovem que recebeu também, né, chefe Rose? Sim, chefe, ele salvou o pai dele, estava morrendo afogado na piscina. Isso, eu lembro desse caso. Foi mesmo, é verdade também, teve esse daí também. Então tá, mais alguma dúvida aqui? Não. E eu não sei também, o Chambinho vai poder me falar. Por exemplo... Tem que fechar o áudio do Francisco. Tem que falar... bombeiro. Para fechar o áudio. Ele está na função. Acho que tem um áudio aberto. Acho que tem um áudio que está atrapalhando. É o do Francisco, agora fechou. Agora fechou. Então, eu não sei se no caso desse pai, que é bombeiro, não é registrado, ele estava na função dele profissional. Então, não sei também se nesse caso caberia, porque é a profissão dele. Geralmente, o Caio Viana é para quem é do movimento escoteiro e faz uma coisa muito relevante, que não é nem a profissão dele, e a pessoa se atira para salvar, para fazer alguma coisa, e acaba salvando a pessoa. Então, ele não tem uma profissão, entendeu? Eu acho que também tem isso. Isso mesmo. Porque imagina se salvar não sei quantas vidas, né? E aí vai ganhar não sei quantas medalhas. E nem é do movimento, assim, não é atuante no movimento. Eu também entendo que se é de profissão, faz parte da profissão. Não é um ato de heroísmo de uma pessoa leiga. Isso, eu acho que caberia um certificado de elogio. Porque o de mérito, local só para voluntários também, né? Nem isso, é a profissão dele, é obrigação.
Entendeu? Mas elogio nunca é demais. Não, elogio não faz mal a ninguém, verdade. Mas, Francisco. Alô? Uma questão. No meu caso, eu moro numa unidade de conservação, correto? E ali nós tivemos um problema na época da Covid, que foi proibido os médicos entrarem. E nós fizemos ações junto com os comunitários e fizemos os remédios próprios e distribuímos para várias comunidades. Foi o que amenizou o número de mortes, né? E aí eu queria ver se entra nesse sentido. A outra outra coisa que eu acho também que poderia entrar, não sei, eu me doei mais ou menos 22 anos para transformar uma reserva de parque de proteção integral uma RDS, onde tem mais ou menos 19 comunidades dentro. Então, até voltei a estudar, cursei o gestão ambiental para poder fazer um trabalho científico e apresentar na Assembleia Legislativa para que a Assembleia Legislativa outorgasse a Secretaria fazer a mudança. Então, só para a gente ter noção se também seria o caso de buscar o Caio Viana. Bom, eu acho que não, porque não pega salvamento. Vocês fizeram medicamentos, né? Eu não sei. E como já tem tempo, como é que você ia provar isso, né, naquela época? Não, mas não faz tanto tempo, né? 2 anos atrás aí, e nós nos expomos a risco, levando as pessoas de lancha para Manaus, entendeu? Nós passamos a ser o que não tinha. Passamos a ser a ação de saúde que não tinha nas comunidades. E nós temos como provar, através da reunião dos conselhos dessas unidades de conservação. Então, você pode tentar, eu acho que com a sua região, levantando esse material todo, toda essa Não, só estou perguntando se é o caso, né? Se é o caso de apresentar. Acha, Xambinho e Ana Paula? Entendeu? Que a região é ciente. Que a região é ciente disso. Xambinho e Ana Paula, o que vocês acham? Chefe, meu travou aqui, pode repetir? Eu não... Chefe Francisco, Oi? pode explicar para ele novamente a sua atuação? Desculpa, e se haveria um Caio Viana Martins? Eu moro numa reserva ambiental. E na época da Covid, houve um decreto de lei estadual que não podia entrar nem sair. Então, a gente desbloqueava esse decreto para buscar os exames, né? E quando a gente viu que não vinham os remédios de maneira nenhuma, nós conseguimos, junto com os conhecimentos tradicionais, fazer um xarope que amenizou e salvou muitas vidas, certo? Então, a região sabe dessa ação, temos como comprovar. A pergunta é se vale a pena entrar ou não, entendeu? Chefe, perdido não é. Pode se tentar ver com a comissão. É o que eu falo também, cada região a comissão avalia uma maneira de olhar. Até mesmo, então, depende da sua região aí, depende de quem montar o processo, mas vale tentar. Depende do material que ele tenha também, né? Vale tentar sim. Mas bom? Vale sim. Tá. Ok. Gratidão. Bom. Mais alguém, Angélica? Chefe Geraldo. Fala, chefe. Retornando, então, a medalha de valor Caio Viana Martins. Todos vocês já comentaram e eu acredito que as pessoas devem ter noção de que valor de salvamento e outros atos que demonstram coragem e heroísmo. Né? A região do Francisco aí, eu vejo aqui no sul, assim, eu vejo que o Francisco tem que solicitar a diretoria dele e pronto, né? Se a diretoria autorizar, que bom, que ótimo, né? Mas eu não vejo como um ato de salvamento e outros atos que demonstrem coragem e heroísmo. Eu não vejo isso. Desculpe, mas eu não vejo isso. A respeito desses bombeiros que vieram do Nordeste para cá, para o Sul, né? E eu tive o desprazer de ver a minha capital aqui abaixo d'água,
é inacreditável o que aconteceu, né? Eu faço parte da diretoria regional aqui, porque eu sou o coordenador do Campo Escola aqui do Rio Grande do Sul. E eu falando com a diretoria, e claro, nós não vamos dar medalha Caio Viana Martins a esses bombeiros, imagina, só de aí do Pará ou do Piauí, se não me engano, são 30, e vários outros estados que vieram para cá, né? Mas nós vamos dar um elogio, né? Um certificado de mérito, né? Agradecendo e coisa e tal, que eu acho que seria o ideal, né, nesse sentido, né? Então, essa é a minha opinião sobre essa medalha Caio Viana Martins. E deixa eu dar um exemplo. Nós tivemos um escotista aqui da região do Rio Grande do Sul que solicitou uma medalha aliás, alguém solicitou para ele porque ele tinha presenciado um acidente de automóvel e chamou a SAMU, a ambulância. Ele não fez nada mais do que a obrigação dele, né? Então, sabe, na época eu era da comissão de reconhecimentos e na hora eu disse, não, senhor, e esse tipo de coisa não, pelo amor de Deus. Mas são coisas que a gente tem que levar a sério, sabe? Porque senão, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês, senão essas medalhas, inclusive tapir de prata, vira bijuteria. E medalha não é bijuteria, principalmente no movimento escoteiro. Eu sou um cara que, eu prezo muito para isso, viu? Então, assim, eu vejo às vezes que dão medalhas para as pessoas e eu fico, sabe, como eu sou gaúcho, sou, né? Então eu fico meio assim, com um pé atrás e outro na frente, como diz o outro, tá? Mas essa é a minha opinião. Tá, perfeito, chefe. Obrigada aí pela sua interação. Mais alguém, Angélica? Lembrando que a Caio Viana pode ser solicitada mais de uma vez também. Sim, verdade. Tem não. Bom, tá, então seguindo. Ixi. Tá. E aí, para terminar essa parte de condecorações, a gente vai falar das barretas, né? A utilização dela na vestimenta ou no uniforme, né? Você utiliza na forma central, acima do bolso esquerdo, dispostas acima da estrela de atividade, conforme a orientação apresentada ao lado. São utilizadas em substituição da medalha. A medalha você só vai usar em atividades como uma assembleia, né, uma sessão solene, uma coisa mais importante. Aí você usa as suas medalhas. Lembrando que é sempre a última, por exemplo, gratidão. Se a última que você recebeu foi ouro, você só usa ouro, você não usa a bronze nem a prata, né? Se você recebeu a Cruz de São Jorge, você vai usar a ouro e a Cruz de São Jorge. E a gratidão e o bons serviços também, você vai usar sempre a última que você recebeu. Não pode usar todas as medalhas juntas. E no dia a dia, nas nossas atividades normais, a gente usa as barretas, né? Então, e aí tem a regrinha, primeiro vem as barretas de agradecimento, depois vem a de bons serviços. E caso o voluntário já tenha recebido alguma medalha de mérito, tipo tucano de prata, lobo-guará, tiradentes, tapir de prata, aí você já usa a segunda linha, a terceira linha e assim por diante. E aí está tudo explicadinho lá no manual, mas é só para a gente ter uma noção da ordem das barretas para usar no nosso uniforme ou vestimenta. Andréia, fala com relação a PIN. Qual PIN? PIN do cônjuge. O do ODS e o do cônjuge. Da ODS você utiliza no bolso esquerdo também, bem aqui perto do braço. Porque o perto do botão é o PIN de partida, que o jovem pode utilizar, né? Se ele tiver saído do ramo pioneiro, ele usa o partida aqui, do lado direito, perto do botão, e o da ODS você usa no bolso, perto aqui, chefe André. Não, eu não estou vendo. Quando eu estou apresentando, eu não estou vendo a tela. Então, tá jóia.
Mais alguma dúvida? Espera aí. E o de perseverança? Perseverança é agradecimento também. Então, primeiro você põe gratidão, depois vem perseverança e depois bons serviços. Ele é considerado também agradecimento. Chefe Dito e depois a Enaura, desculpe. Ok, boa noite a todos. Boa noite, chefe. A questão minha é a seguinte: aqui no nosso grupo, a gente fez solicitação do PIN de cônjuge, só que foi negado pelo chefe não ter o papel que comprovava a união estável deles. Eu acho que isso não é legal, né? Eles têm Sim. filho, ele está quase 20 anos no movimento. Foi negado, foi bem chato para nós isso. É aquilo que o Xambinho fala, isso vai depender muito da comissão de condecorações de cada região, né? Então, cada um que pega esse material, esse processo para análise, tem uma visão diferente, né? E uma avaliação diferente. Provavelmente, se você mandasse para uma outra região, a equipe de outra região poderia conceder, né? Mas não tinha nem como provar fotos, sei lá, alguma coisa para provar que eles estavam esses anos todos juntos. Pois é, até tem. Complicado, né? Muito chato. Ok, então. Alguma Vamos tentar de recomendação, novo. Xambinho, Ana Paula? Não, é que fala que é destinada a homenagear cônjuges ou companheiros não associados da UEB, que tenham mais de 10 anos de vida em comum com os cotistas. Mas não fala em nenhum papel, nenhum documento que está Não. precisando, né? Mas Vida em geralmente comum. aqui na região de São Paulo a gente pede um comprovante de união. Mas se a pessoa não tiver no papel, for amigado durante 20 anos, né? Então vai... Complicado, é meio complicado isso daí, né? Então... Eu acho que é uma coisa que tem que ser revista, né? Mas a gente pode também, é para isso que serve essas lives, a gente pode fazer um requerimento, enviar para o CAN também, né? Essas coisas que vem surgindo ao longo das análises, né? E pedir para deixar mais esclarecido esse ponto, né? Com certeza. Mas eu acho que se tivesse como comprovar fotos, algum documento, alguma coisa assim que comprovasse que eles estão tantos anos juntos, né? Poderia ser concedido. Enfim, isso vai muito de cada equipe regional, infelizmente, chefe. Okay. Tá bom? Mas pede, como o chefe Xambinho falou, tem o e-mail faleconcam@escoteiros.org.br, manda essa sugestão lá para eles, de repente, retificam a resolução, né, do PIN, quem sabe. Quem ia falar? Xambinho está sem som. Está com áudio fechado, Marcos. Chefe Francisco, por favor, feche o seu áudio. Chefe Xambinho. Saiu da minha tela. Enaura. Nessa questão do cônjuge, de repente... Está muito ruim. De repente, a própria certidão de nascimento das crianças poderia ser um documento. Mas as crianças, as crianças têm 5 anos. Uhum. Tá, não, então, mas... Teria que ser um documento de 10 anos. Outra coisa, seguradoras de vida, que é um negócio muito fechado. No caso, quando faleceu o meu esposo, nós convivíamos 10 anos juntos. E a seguradora pediu, como nós não tínhamos contrato de casamento, nada dessas coisas, aí eles pediram um documento com 2 testemunhas, reconhecido firma, comprovado que nós convivíamos. Então, como foi falado, é
é viável te mandar uma sugestão por causa disso. A outra coisa, eu conheci uma chefe escoteira aqui no Paraná, que ela tem 20 anos de casado, 4 filhos, e quando os outros perguntam para ela, você vai casar? Ela fala assim, não, casamento é muita responsabilidade. Então, assim, se está bem daquele jeito, eles não se preocupam em fazer papel. É complicado mesmo. E a minha dúvida é onde que vai o PIN do cônjuge. Então, mas o PIN do cônjuge só usa quem não é associado. Então, ele não tem uniforme, ele não vai usar. Tá beleza. Uhum, obrigado. Nada. Chefe Narciso. Mais alguém, Angélica? Fala. Chefe Narcisa. Alô, sempre alerta. Oi, chefe, pode falar. Ah, muito bem. Eu passei por essa experiência como membro da comissão que cuidou dessa seleção. Nós demoramos muito a condecoramos quando o grupo já estava fazendo 50 anos, né? E complementamos essa condecoração quando o grupo fez 60 anos. Só que o grupo fez 60 anos em 2020, que veio a pandemia. E nós passamos 6 meses planejando, discutindo, investigando a vida individual de cada chefe. E quando chega a pandemia, aí nós ficamos impossibilitados de fazer essa condecoração. Então, fomos fazer só com 62 anos, em 22, né? Mas o que eu além dessa história, que não foi uma história tão fácil, porque a gente passou uma temporada pesquisando, investigando, estudando, buscando informações, etc. E conforme disse aí um dos senhores chefes, na época nem tinha Pactu, então a gente tinha que perguntar para um e para outro, investigar, pesquisar no livro de registro da região, conversamos com pessoas da região e etc. Por aí é a história. Então, para não dar de graça. Mas achamos estranho você dizer que, sendo a promessa com 7 anos e o escoteiro ficando ininterrupto até pioneiros, eles merecem as medalhas. Eu assim entendi. Aí nós não consideramos isso, porque bons serviços é quem trabalhou como voluntário. E esse foi o nosso entendimento. Então, nós demos bons serviços para quem estava em ação durante esse tempo de chefia, né? E não para os membros juvenis. E isso a gente não considerou. E acho interessante você acrescentar as medalhas novas, que na época elas não existiam, né? É outra coisa que eu tenho que investigar melhor daqui para frente, para ver esse manual, como é que vai sair, se sai na forma de resolução, não é na forma de manual, porque nós trabalhamos o tempo todo com o manual, lendo e relendo as condições de entrega das medalhas e etc. E aí ficamos aí, achei interessante as novas medalhas, mas eu quero saber se essas medalhas eu vou encontrar em forma de resolução ou o manual vai ser atualizado e acrescentado as novas medalhas. Então, chefe, o manual ele já foi atualizado, tá? Agora no início do ano, se não me engano, em março.
aí em cima da resolução. A resolução foi do ano passado, acho que novembro ou dezembro do ano passado, se eu não me engano, e foi atualizado o manual agora, tá? Eu vou compartilhar com vocês um link do Drive, tá até com a Angélica, o link, Angélica, se você puder, e ali no Drive tem o manual novo, tem as resoluções, tá, chefe? Aí a senhora pode ficar podendo se atualizar por ali. E a concessão da medalha ao membro juvenil, ela está prescrita no manual, né? E como contabiliza 70% de participação nas atividades, então esses 10 anos do jovem contabiliza também, mesmo que ele não tenha tido... Mas não como bons serviços. Não como bons serviços. Mas está prescrito, chefe. Está prescrito. Entendeu? Eu não entendi assim. O que a gente entende para o jovem é participação, membro ativo, ele vai em todas as atividades, ele quase não falta aos sábados. Então, isso é considerado bons serviços para o jovem. São boas atividades, no caso, entendeu? Então, está prescrito, sim, a concessão dessa medalha para o membro juvenil a partir de 10 anos. 5 anos, não. Só 10 anos a partir da data da promessa. Tá bom? Tá bom. Eu vou verificar, vou ler novamente. Tá bom, chefe, tá bom. O endereço do Drive já está na lista. Tá bom. Então, passando aqui, ó, vamos começar agora a parte prática. Essa que é boa. O chefe Geraldo até falou como cadastrar as atividades. Eu estou dando aqui alguns exemplos do que aconteceu comigo no meu grupo, né? Ano passado, a gente botou em dia todas as medalhas. Desculpa, mas alguma de vocês não poderiam fechar o áudio do chefe Francisco, porque está incomodando bastante. E a gente não tem o chefe que administrava a sala, ele teve que sair. A gente não tem como fechar o áudio, só pedindo a ele mesmo. Chefe Francisco, se eu puder fechar o áudio, por favor. Então, voltando aqui, o que aconteceu? A gente solicitou no passado muitas medalhas de 25 anos, 35 anos, 40 anos, e a gente tinha que comprovar as atividades, principalmente antes do ano 2000, né? Porque o Paxto, o SIG, começou no ano 2000, e antes disso não tinha atividade nenhuma cadastrada no Paxto. E para você fazer a solicitação de medalha de bons serviços, né, de 20 anos, 30 anos, você tem que estar tudo no Paxto. Pelo menos uma atividade por cada ano, pelo menos aqui na região do Rio, foi aceito uma atividade para cada ano, para provar que a pessoa participou de alguma atividade naquele ano. Então, eu citei aqui alguns exemplos que aconteceu no meu grupo. Por exemplo, essa chefe aqui mandou fotos, ela tinha um álbum de fotos, então mandou aqui, ó, acampamento de grupo no Vale do Ipê, 29/9 a 1/10/95. Então, eu tenho aqui, ó, e ainda tem quem participou, ó, Vanessa e Fernanda. Então, eu fui lá, no próximo slide vou mostrar para vocês onde eu cadastrei. Eu cadastrei esse acampamento, porque ela me provou que ela participou desse acampamento, né? Tive chefe também, que eu fui na rede social dele, ele não tinha nada cadastrado, ele veio de um outro grupo, e o outro grupo não cadastrou nada na ficha dele em alguns anos, e ele participou de atividades nesses anos, mas não tinha nada na ficha 120, e eu consegui resgatar várias atividades ali, ó, 4 de maio de 2012, né? Então, tem a descrição da atividade, tem a data da atividade, eu consegui cadastrar. Aqui eu tenho também certificados. Olha que interessante. Esse nosso velho lobo, promessa dele é de 65. Então, ele me mandou esse certificado de 1971, que ele ganhou 2 anos de boa atividade como sênior. E o que você entende? Se em 71 ele ganhou 2 anos de boa atividade, é porque em 1970 ele ganhou 1 ano de atividade, correto? Então, mesmo que ele não tenha esse certificado de 1 ano de boa atividade, porque nem sempre você guarda todos os certificados, né? Alguns extraviam, enfim. Então, eu posso cadastrar 1970, que ele ganhou 1 ano de atividade. Então, eu já consegui comprovar 1970, 1971, né?
Uma outra chefe guardou a sua ficha 120, então aqui foi uma maravilha, porque eu tenho data e tenho as atividades que ela participou, consegui cadastrar tudo no Paxto. E teve um outro chefe que tinha livro de patrulha na casa dele, de 1990, né? Então, tem ali o nome dele, que ele participou, tem aonde foi a atividade, o que foi a atividade, e eu consegui comprovar 1990 a participação dele, né? Lembrando sempre que a promessa, por exemplo, é 2020, você não conta o ano de 2020, porque ela só vai fazer um ano de promessa em 2021. Então, foi uma das coisas que eu errei também, foi começar a contar a partir do primeiro ano, o ano da promessa. E não é daqui a um ano que ela vai fazer um ano, entendeu? Então, e aí, a cada ano, eu consegui comprovar pelo menos uma atividade para mostrar que o chefe estava ativo naquele ano e que não teve afastamento. Tá bom? Alguma dúvida? Chefe Narcisa, a senhora tem alguma dúvida? Ela deve ter esquecido de baixar a mão. Bom, deixa eu passar aqui. E aí, gente, nesse drive que eu estou compartilhando, com vocês, eu montei uma planilha, eu não, tá? A gente tem que dar mérito. O chefe Alexandre, acho que de São Paulo, eu não sei o sobrenome dele, que é um sobrenome difícil. Ele, uma vez, num dos webinários aí na pandemia, ele compartilhou uma planilha dessas, para a gente poder calcular os anos, né, da concessão das medalhas. E aí, em cima da planilha dele, a gente foi atualizando, o chefe Marcos Cleiton, lá de São Paulo, que ele é fera em Excel, porque eu sou um zero à esquerda, sou o básico do Excel. E aí ele foi montando essas datas, esses cálculos e os interstícios. Então, essa planilha vai estar lá em Excel para vocês vão colocar o nome do associado, qual a categoria. É importante botar a categoria, porque aqui vocês estão vendo, beneficiário em vermelho, que é jovem. Então, esse beneficiário, você vai ver que aqui na coluna de 5 anos, tá não. Olha aqui, tá não. Porque o beneficiário tem a regra de não conceder medalha com 5 anos. Então, a partir de 10 anos, já está o sim aqui, tá vendo? Então, vocês vão preencher a categoria, a data de promessa e quantos anos esse adulto voluntário, esse jovem, esteve afastado do movimento escoteiro. E aí já vai ter um cálculo lá, uma formulazinha para calcular o tempo de promessa, né? E o tempo de ausência. E aqui a própria planilha já vai te dar quais as medalhas que eles podem vir a receber, tá? Lembrando sempre, é o que eu falo para a minha diretoria, essa ferramenta, essa planilha, ela está enxugando as regras da UEB. Só que depois dessas regras, o que eu faço? Eu faço um levantamento, uma lista de escotistas, levo para a minha diretoria para ver o mérito daquela pessoa, para ver se aquela pessoa merece ganhar a medalha, porque pelas regras da UEB, a UEB vai aprovar essa solicitação. Mas esse escotista merece? A diretoria aprova? Então, isso é para deixar bem claro, não é porque vai colocar aqui na planilha que vai dizer sim e aquela pessoa tem que ganhar a medalha. Não, não é assim, tá? Isso aqui é só uma fórmula, são números, mas mérito e autorização quem dá é a diretoria do grupo, tá? Lembrando que no final da planilha, no meio da planilha, porque aqui tem 40 anos, tem 45, Velho Lobo em Pisa, vai ter a data de promessa de voluntário, que é para começar a contar a medalha de gratidão. Então, aqui você vai ter a primeira promessa, né, que pode ser até promessa de lobinho, se aquele voluntário ele foi lobinho, você coloca a primeira promessa aqui, e no meio da planilha vai ter lá data de promessa como adulto voluntário. Aí você coloca a data de promessa dele de adulto voluntário, aí vai começar a contagem da medalha de gratidão, que é a partir de 2 anos da promessa como adulto voluntário. Não sei se eu me fiz explicar direito ou se ficou meio confuso. Qualquer dúvida podem perguntar.
Dúvidas? Não? Então, eu vou seguir. E aqui eu vou colocando as datas que foi concedido, tá? As medalhas. Passando aonde cadastrar as atividades antigas, que foi o que eu fiz, tá? Você vai lá no Pacto Administrativo, perfil da UEL, eleições, nomeações e méritos, tá? Você tem a opção também de cadastrar como atividade variável especial. Eu não gosto de cadastrar lá, porque lá eu acho que são só atividades do grupo de várias pessoas que participam de uma atividade. E aqui, nem sempre aquele voluntário fez essa atividade, ele era do seu grupo, às vezes ele foi de um outro grupo. Então, para mim, não faz muito sentido cadastrar em atividades do grupo uma coisa de um voluntário que foi de outro grupo, né? Então, eu prefiro cadastrar aqui em eleições, nomeações e méritos. Tudo que você cadastrar aqui vai para a ficha 120, tá? E aqui eu tenho os exemplos, ó. Receber o certificado de promessa de escoteiro sênior, dia 30/3/68. Receber o certificado de 2 anos como sênior, em 71. Recebeu o certificado de boa atividade como assistente de chefe da tropa, em 72. Ingressou no grupo 33º, no ramo escoteiro, aí botei aqui, 84. Promessa escoteira, eu botei também, ó, 84. Grande jogo da cidade, ela. Então, eles foram mandando certificados, fotos para mim, e eu fui conseguindo fazer esse cadastro para eles, tá? E agora eu queria fazer uma interação com vocês, queria pedir para ou vocês abrissem a câmera do celular e copiassem esse QR Code, ou a Angélica vai botar o link aí no chat, para a gente fazer uma brincadeira agora e ver como é que vai ser esse resultado aí. Consegue, Angélica? Angélica? Volta o QR Code. Eu ia copiar. Ah, peraí. Tem que abrir lá a live de novo. Tá aparecendo aí ou não? Tá. Pronto. Tá. Tá sim. Quem preferir o link, ele já tá lá, tá? Tá. E agora eu vou compartilhar a tela das respostas. Deixa eu sair aqui. Só. Vamos lá. Olha, como sua UEL costuma reconhecer seus voluntários? Não tem feito, não costuma. Merecimento, certificado de agradecimento, medalhas. Vamos lá, temos 9 respostas. Esses reconhecimentos aqui, quem respondeu seria em forma de quê? Certificados, medalhas, certificado de agradecimento, condecorações, muito bem. Com mais trabalho? Meu Deus do céu! Certificado e medalhas. Muito bom, gente. O trabalho vem no percorrer do caminho. Não é? Ó, sempre que merece.
Falta registro no Paxto, tem que colocar, tem que colocar. Todos os certificados, tudo tem que colocar no Paxto. Certificado de medalha e elogio, certificado de mérito. Muito bom. Elogio. A prima quer falar. Fala, prima. Prima, uma dúvida. Aqueles cursos que a gente faz na EAD, automaticamente vai para o Paxto ou a gente também tem que botar lá os certificados? Olha, a maioria vai. Eu não posso te precisar se vão 100%, mas a maioria vai. Mas vale a pena você sempre verificar lá para ver se foi, se não foi, tem que inserir. Entendeu? Tá. Mas outra coisa, essas lives que a gente participa, essas coisas, a gente tem que botar isso também? Como a gente botaria? Então, não é obrigatório colocar, mas é sempre bom, né? Porque não deixa de ser um evento de formação, um conhecimento que você adquiriu. Aí você coloca lá em eleições e méritos, você pode cadastrar lá. Agora, se num grupo escoteiro você teve 3, 4 pessoas que participaram, você pode criar uma atividade variável especial, colocar lá e as pessoas que participaram também. Você tem essas duas opções. Ou atividade variável especial ou eleições e méritos. Certo. Obrigada. Nada. Ó, bravos, bravíssimos. Tudo bem, gente. Que bom. Deixa eu continuar aqui. Tela cheia. O Geraldo relata que no nosso grupo é colocado toda e qualquer atividade realizada e participante. Muito bem, perfeito. Prima da... Então, pessoal, existem várias formas de reconhecimento do seu adulto voluntário, né? Uma delas a gente já falou, que são os diplomas de mérito local, elogios, diploma de nomeação. Muitos grupos escoteiros esquecem, depois de suas assembleias, de nomeação de chefia de seção, de eleição de diretoria, emitir certificado de nomeação para os seus voluntários. Não deixa de ser um reconhecimento, né? Isso é muito importante também, poucos grupos fazem. E existe o tal do certificado de agradecimento, que não está prescrito no nosso manual de condecorações, mas muitas regiões, muitos grupos elaboram certificados de agradecimento e toda forma de reconhecimento é válida, gente, entendeu? Então, a gente não precisa seguir exatamente a regra fixa, você pode inventar também certificado de gratidão, de agradecimento, enfim, toda forma é válida. Lembrando também que recrutador, semeador e estrelas de atividade também são formas de reconhecimento, tanto para o jovem quanto para o adulto voluntário, tá? Isso é importante, a gente sempre está batendo nessa tecla. Sempre elogiar em público os seus voluntários. Eu acho que deu uma travada. Outra forma, o meu grupo patrocina para mim, o da Angélica também. Andréia, né? Oi? Andréia, Oi? Uma travada, volta só um pouquinho a sua fala. Voltar em que parte? No C, elogiar em público o trabalho realizado, e aí segue diante. Tá. Isso. Então, sempre que vocês tiverem que elogiar seus voluntários, elogie em público, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, exponha sempre o trabalho realizado desse voluntário, né, para todos. E se precisar fazer alguma crítica, alguma sugestão, alguma orientação, faça sempre no privado. Não exponha esse voluntário em grupos, né, para chamar a atenção dele. Então, esse é preservar também o nosso voluntário. Patrocinar cursos de formação, tem vários grupos aí que bancam, né?
claro, cada grupo tem sua regra, né? Depois de tantos anos que está no grupo, enfim, ter tantos % de participação. Então, vocês podem patrocinar cursos de formação, patrocinar transporte para o seu voluntário. Por exemplo, eu e a Angélica, nós moramos longe dos nossos grupos, né? Mas nós fazemos questão de estar nesses grupos e fica puxado para a gente o transporte todo sábado. Então, o meu grupo, ele banca o meu transporte, o grupo da Angélica também banca o transporte dela. Isso é uma forma de reconhecimento, de valorizar o seu voluntário, né? De repente, patrocinar eventos escoteiros internacionais, regionais, nacionais, distritais. De repente, você banca uma inscrição, banca um uniforme. A gente teve uma chefe também, que ela entrou para o nosso grupo em 2019. Só que ela tem uma doença chamada obesidade mórbida, né? Então, e ela não tem condições, ela é uma voluntária isenta, ela não tem condições de comprar uniforme sob medida. E aí ela estava esses anos todos participando, ajudando o grupo, sem uniforme, sem promessa, porque não tinha condições de comprar uniforme. Ano passado, a gente fez uma campanha financeira boa, e aí a gente conseguiu bancar o uniforme dela, para ela poder fazer a promessa dela, entendeu? Então, para alguns casos, a gente tem que pensar por esse lado humano também, né? Não deixar de comemorar aniversários, data de aniversário de promessa, é uma coisa que eu comecei a fazer no meu grupo também, eu faço um postzinho, parabéns, 30 anos de promessa, 20 anos de promessa para os voluntários. Olha, são coisas que eles não lembram, as datas, muitos não lembram em que ano que foi, que data, que mês que foi, quantos anos estão fazendo naquele ano, e aí eles ficam sempre muito emocionados cada vez que a gente faz um post de data de promessa, é sempre muito comemorado lá no nosso grupo, né? Procurar sempre fornecer meios necessários para o trabalho voluntário, apoiar o voluntário no que for preciso, né? Para ele poder realizar a tarefa dele. Enfim, gente, isso são só algumas formas de reconhecimento, existem várias outras, né? E vamos plantar essa cultura dentro do nosso grupo escoteiro, né? Para finalizar, não poderia deixar de registrar aqui o meu apoio e pedir a vocês também o apoio para os nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul. A campanha continua, né? Então, peço a vocês que olhem com carinho para os nossos irmãos escoteiros lá do Sul, que eles estão precisando, né? Tanto doação por Pix, doação de uniforme, doação de material escoteiro, é sempre tudo muito bem-vindo. Muita gente perdeu muita coisa, né? E é isso, gente. Lembrando sempre que o sucesso do escotismo depende não somente de adultos capacitados, mas que tenhamos todos os nossos voluntários sempre muito motivados, reconhecidos e valorizados, né? Isso, infelizmente, nem todos os grupos escoteiros fazem, mas eu acho que deveria ser uma cultura que a gente deve começar a implementar, a transcender, porque é muito importante para a gente poder fidelizar os nossos voluntários dentro dos nossos grupos. Tá bom? E é isso, gente. Me coloco aqui à disposição, tem meu e-mail, meu telefone, qualquer coisa que vocês precisem. Criei também ontem à noite, é um grupo novo, é uma novidade para vocês, um grupo de WhatsApp. Para quem me conhece, eu sou a louca dos grupos do WhatsApp. Criei um grupo de condecorações e reconhecimento. A Angélica vai compartilhar aí com vocês o link do grupo, para quem quiser entrar. Não estranhe, porque só tem eu e a Angélica, por enquanto. Eu criei ontem à noite. E para a gente poder dar continuidade aí a essa troca de experiências, né? Eu sempre falo que as lives são trocas de experiências e troca de conhecimento. E isso é muito importante. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, a gente poder trocar uma ideia, que às vezes um já passou por uma experiência e pode estar ajudando o coleguinha do lado. Tá bom? E me coloco à disposição aí, quem quiser abrir o microfone, falar alguma coisa. Quem quiser abrir a sua câmera, eu vou tentar printar a tela.
Chefe Amândio, boa noite. Agora que eu estou vendo aqui quem é que está nas... Quem é que entrou depois? Eu estava com o slide aberto e não estava conseguindo visualizar quem entrou depois. Chefe Naura. Boa noite, chefe. Tudo bom com você? Boa noite, chefe. Prazer. Eu queria só dar um alô para o chefe Geraldo. Eu não sei se ele vai lembrar de mim, mas eu estive em Porto Alegre no último CF1, ainda na época do CF1, que foi em Porto Alegre. E o senhor estava lá como um dos formadores. Eu estou lembrando, sim. Foi ali no Morro do Sabiá. Isso mesmo, naquela escola. É do grupo, ele pertence ao colégio aqui, o Anchieta, e o grupo escoteiro é o Manuel da Nóbrega. Isso mesmo, eu estive lá. Eu estava lá, inclusive eu fiz a dança do louco lá para vocês. Isso mesmo. Para falar a verdade, nem lembro mais o ano. Foi o último no formato de CF1. Na realidade, Ana Paula, a gente, depois de uma certa idade, procura não dizer mais o ano, sabe? Foi um tempo atrás, né, Franklin? A gente deixa de lado os anos aí. Então, muito prazer em revê-lo, chefe. Prazer foi meu. E eu agradeço a oportunidade de estar presente nessa live aí, e a gente procura, como eu coloquei ali, eu pertenço a um grupo escoteiro que está no coração do Rio Grande, que é em Santa Maria, mas a minha residência é aqui em Viamão. Eu estou a 200 e quase 300 quilômetros de distância. Claro que eu não vou todos os sábados lá, né? Mas eu procuro estar presente em atividades que são relevantes, e o grupo preza muito, mas muito mesmo, a chefia. Só para vocês terem uma ideia, nós temos dentro do grupo escoteiro 22 IMs. 22 IMs. E a gente fez agora há pouco tempo uma reunião de guild lá, e foi assim algo né, não é comum num grupo escoteiro, né? E a gente preza muito essas coisas de condecorações e elogios e agradecimento. E eu sempre levo em conta que nós devemos ter entusiasmo. Enquanto nós tivermos entusiasmo, o movimento escoteiro vai para frente. E aí eu digo assim, estamos juntos nessa jornada fantástica e iluminada. Gratidão a todos vocês. Que ótimo, belas palavras, chefe. Queria agradecer ao chefe Chambinho, chefe Ana Paula. Muito obrigada aí pelas explicações, pelas orientações. É sempre bom ter sempre alguém, pelo menos de alguma região, né, para esclarecer para a gente, tirar certas dúvidas, né? Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém sabe tudo, a gente está em constante aprendizado. E foi muito importante aí as explicações de vocês. Muito obrigada aí pela participação. Obrigado a vocês, agradeço aí, boa noite, estamos junto aí. Boa noite. Agradecer a chefe Angélica, minha assessorada linda, querida do meu coração. Está sempre aí nas minhas lives ajudando aí na interação dos voluntários, no chat, né? E agradecer a todos vocês. O chefe Danilo, ele já saiu da sala, mas ele é lá de Goiás e ele que oferece essa sala para a gente, que cabe 150 pessoas. A minha última live teve 110 pessoas, então eu não poderia estar fazendo com tanta gente assim, pelo Meet do ID Escoteiro, que só suporta 100. Então, o chefe Danilo, toda semana, gentilmente cede, abre uma sala para a gente poder fazer a live aí mais tranquilamente. Quem quiser entrar, pode entrar. É isso, gente. Agradecer imensamente a presença de vocês, as sugestões, as orientações, as trocas que vocês tiveram, realmente foram muito importantes. Obrigada. Boa noite a todos. Abraço, André. Boa noite a todos. Tem outras lives sobre o tema Condecora, sobre planejamento. Vai vir muita novidade por aí. Vou partir agora para a quarta reunião em seguida. Mudando de canal. Boa reunião, chefe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Espero que tenham aproveitado aí. Obrigado, chefe. Boa noite. Boa noite, chefe. Obrigado pela participação. Tchau, boa noite, chefe. Tchau, boa noite.